Sejam bem-vindos ao primeiro programa Logística em Foco inédito de 2017. Gostaria de desejar a todos vocês um ano novo repleto de realizações, de saúde e que esse 2017 possa ser, para o brasileiro, bem melhor do que 2016. A gente tem uma esperança muito grande que o Brasil, de uma vez por todas, vai mudar e vai mudar para melhor. E nós estamos aqui com a nossa segunda entrevista, a continuação da nossa entrevista com o prefeito Luiz Fernando Machado. Luiz, seja bem-vindo novamente. Muito obrigado, Anderson. Quero inicialmente desejar também a todos vocês, os telespectadores aqui do Logística em Foco, um 2017 muita felicidade, muita luz, muita paz e especialmente muitas oportunidades. Então fico muito feliz de poder estar aqui novamente dando continuidade ao bate-papo excelente que fizemos no final de 2016. E agora, iniciando este 2017, conversar um pouquinho no Logística em Foco sobre os interesses da nossa cidade. Muito obrigado, Anderson, pelo convite. 2016 foi como prefeito eleito, 2017 como prefeito efetivado, né, Luiz? Empossado. Empossado. Acho que uma das coisas mais importantes, Luiz, que eu queria falar com você é sobre o seu novo modelo de gestão. A gente, é claro, no Brasil a gente precisa cada vez mais que o poder público atue o quanto mais parecido com o setor privado, que a gente fala muito que o gestor do setor privado ele tem que tratar a empresa, os seus negócios, a gestão dos negócios como se fosse dele. E o que a gente espera muito sempre dos gestores públicos também. E a gente já viu que você teve algumas mudanças muito interessantes, significativas, principalmente no secretariado, na maneira de se fazer gestão nas secretarias, ali na prefeitura como um todo. Fala um pouquinho para a gente dessas mudanças. Bom, Anderson, é perfeita a sua colocação. Os gestores públicos precisam se reinventar. O modelo público e político estabelecido nos últimos anos no país não é mais um modelo político e público suficiente para a sociedade. A sociedade cobra e exige muito mais daqueles que estão se colocando a serviço de gerir uma cidade, de gerir um estado, ou até mesmo o próprio país. Então aqui em Jundiaí nós não fizemos diferente dessa nova ordem, dessa ordem de poder modernizar, profissionalizar, de fato encontrar pessoas que tenham capacidade de compreender o poder público, mas sejam também pessoas antenadas com aquilo que de mais moderno existe nas práticas privadas. Então, uma das nossas inovações aqui é a criação de um modelo de gestão por plataforma de serviço. Nós entendemos que os serviços públicos devem estar, todos eles, alojados dentro de uma mesma missão, que é servir ao cidadão. E por muitas vezes as secretarias, Anderson, elas como são, algumas secretarias têm a finalidade que a gente chama secretaria meio, é a secretaria que não está diretamente ligada à população, como a secretaria da administração, de finanças, de governo, etc. Você perde um pouco a compreensão do que precisa ser entregue ao cidadão. E com esse modelo de plataformas de gestão, nós focamos no final, nós focamos no serviço, focamos naquilo que chega à nossa população, aquilo que está lá à disposição da nossa população. Por isso, inovador. Nós vamos trabalhar aqui com aquilo que você muito bem conhece, com cada um dos gestores de plataforma, que é o acordo de resultados. Todos eles assinarão um acordo de metas conosco e serão cobrados pelos resultados e pelas metas cumpridas. É o que nós chamamos de assinar na pedra, né? Exatamente. Assinar ali na pedra, compromisso com os resultados. É isso, porque o poder público precisa dar resultado às pessoas. É essa a grande modificação, é o conceito privado. Eu aqui quero, em primeira mão, Anderson, dizer no Logística em Foco, que nós estamos nos articulando com o MBC, o Movimento Brasil Competitivo, liderado pelo Jorge Gerdau, faz parte deste novo desenho que nós estamos montando para a cidade de Jundiaí. Eu, inclusive, durante as próximas horas, os próximos dias, estarei recebendo aqui o MBC para que a gente já possa formatar, inclusive, um planejamento de trabalho, procedimentos, melhores práticas, uma palavra que o poder público está desacostumado a ouvir como compliance. Então, quer dizer, a gente tem aí o objetivo de fazer Jundiaí ser protagonista dessa nova era de gestores públicos e queremos fazer naturalmente com o apoio das entidades, das associações. Então eu quero muito poder apresentar a você, apresentar a todos os seus telespectadores num breve espaço de tempo esse novo modelo que o MBC está nos ajudando a construir na cidade. E no final das contas, que nós começamos a falar, a empresa privada, um dos grandes objetivos do gestor é gerar lucro para a empresa. Do gestor público não muda nada, né? Porque gerar lucro para o contribuinte é gerar um serviço
de saúde adequado, um serviço de educação, segurança, né? O conceito é exatamente o mesmo, né? E acho que no início, eu queria que você explicasse um pouquinho o que já foi feito. Já teve uma diminuição significativa na quantidade de secretarias. É o que a gente fala, eu me recordo no governo federal, nos governos anteriores, que a gente tinha uma quantidade de ministérios já relativamente alta. E foi para uma quantidade absurda alguns anos atrás, né? E vocês estão fazendo o contrário disso. Estamos indo na contramão dessa lógica de que o Estado deve ser cada vez maior. Nós entendemos que o Estado deve reduzir o seu tamanho. Por isso, nós cortamos as secretarias, nós vamos fazer um corte muito significativo em cargos de confiança. Aliás, um novo modelo de reforma administrativa para adequar exatamente aquilo que os tribunais e o Ministério Público têm atuado. O Ministério Público do Estado de São Paulo atua na Assembleia Legislativa com relação aos cargos comissionados. Atua, por exemplo, em Jundiaí, uma decisão recentemente muito pesada, tratando de eliminação de cargos em confiança e tratando do pior, que é a falta de sinergia entre aquilo que o cargo diz que é para fazer e aquele que está nomeado para fazer. Então, existe uma grande discussão jurídica em torno disso. E eu quero fazer essa reforma administrativa adequando exatamente aquilo que o Ministério Público e o Judiciário têm entendido. Acredito muito que as instituições devem funcionar em harmonia, tenho muito respeito por essas duas instituições que eu aqui acabei de me referir e vou em conjunto com elas encontrar um caminho para que a cidade não perca a sua capacidade de prestar bons serviços, a cidade não perca a capacidade de poder ajudar inclusive outras instituições através dos seus próprios servidores e que a gente tenha naturalmente uma redução. Esse é o caminho, não tem por onde nós corrermos. Só tem um item aí que eu quero inserir dentro da sua fala que foi completa, que é a questão da responsabilidade fiscal. O gestor privado, ele sofre na própria pele à medida que ele não tem uma responsabilidade fiscal, uma responsabilidade financeira com a sua empresa. Sem dúvida. E no poder público isso precisa ser igual. A lei de responsabilidade fiscal, que vem lá de 96, ela já tratava disso. Tratava de como você deixar as contas em ordem, que você não pode passar para o seu sucessor dívidas que são enormes. E isso nós temos percebido que não tem sido uma regra no país e não foi uma regra aqui em Jundiaí. Nós recebemos a cidade com mais de 100 milhões de reais em dívidas. O que foi apurado por nós até essa semana já chega a 80 milhões. E como o sistema da prefeitura ficou fechado em dezembro, muitos estão colocando as suas notas agora, relativas ao mês de dezembro. Então você percebe que claramente houve um descuido muito grande aqui em Jundiaí com relação à responsabilidade fiscal e à estabilidade financeira da própria prefeitura, que nós vamos precisar resgatar, equilibrar, colocar as contas em ordem. Eu tenho isso como princípio. Eu acredito claramente que à medida que o Estado brasileiro, ele se transforma num Estado muito grande, muito custoso e deficitário, os reflexos são na própria população. Sim, na qualidade dos serviços, na quantidade e qualidade dos serviços. Aqui em Jundiaí, no final do ano passado, ainda na gestão do ex-prefeito, houve um corte muito grande de serviços nos hospitais, nos PAs, nas UBSs. Então, por que teve esse corte? Exatamente porque precisava equilibrar as contas. E aí, para o equilíbrio das contas, você penaliza exatamente aquele que é mais simples, aquele que tem menos condição financeira na cidade. Então isso a gente não admite, não é por aí o caminho é estabilizar financeiramente, resgatar a credibilidade com os nossos fornecedores, com a própria cidade e entregar uma cidade em ordem, se Deus permitir, daqui a alguns anos. Uma cidade economicamente estabilizada e uma cidade que volte a ter a sua capacidade de investimento, porque isso hoje, infelizmente, nós perdemos. Sem dúvida nenhuma. Existe alguma das áreas, alguma área específica que necessita de um pouco mais de atenção hoje, Luiz? Existe, Anderson. A gente tem dado muita atenção à área da saúde. A área da saúde para nós tem sido um calcanhar de Aquiles aí do início do governo. A gente tem procurado atuar de modo a concentrar esforços na solução da crise do Hospital São Vicente, a regularização do pagamento dos funcionários do Hospital São Vicente. Alguns funcionários ainda não receberam o 13º, alguns funcionários têm algumas PJs, algumas pessoas jurídicas do hospital não recebem há muitos meses. Você pega o exemplo da empresa prestadora de serviço na área de ressonância magnética, ela não recebe da prefeitura há 5 meses.
Então existe uma circunstância de instabilidade enorme na saúde. E eu quero resgatar exatamente essa confiança do colaborador, a confiança do médico, do enfermeiro, do psicólogo, do dentista, do assistente social, enfim, todos aqueles que operam essa grande rede da saúde do município. Eu tenho o objetivo de poder estabilizar, eu tenho o objetivo de poder estancar a crise, dar a eles condições claras de estabilidade. Eu acho que esse é o caminho para que a gente retorne a qualidade dos serviços que nós já oferecemos aqui na cidade. E fala um pouquinho para a gente o que está sendo feito para atrair mais investimentos, já que a gente está falando de falta de emprego no Brasil. Nós estamos nos últimos 15 anos a maior taxa de desemprego do Brasil. E o que nós podemos fazer aqui, Luiz? Podemos exatamente oferecer uma cidade que não pense só em incentivos fiscais. Oferecer uma cidade que tem mão de obra qualificada. Oferecer uma cidade, por exemplo, como é o nosso caso aqui do tema, do título do programa Logística em Foco, que ofereça essa qualificação de mão de obra. A nossa FATEC oferece cursos de logística. Sim. A FATEC tem um mecanismo de qualificação profissional para jovens e adultos excelente. Então, veja, focar na qualificação e na capacitação profissional dos nossos jovens, focar no ambiente bom para que a empresa venha exatamente com a oferta de estrutura básica. A indústria do alimento, ela procura sempre a cidade, ela procura sempre estar relacionada à cidade que tem uma boa infraestrutura hídrica. Sem dúvida nenhuma. A Coca-Cola FEMSA está instalada aqui, a Ambev está instalada aqui. E a grande razão natural, a grande razão é a água. Então a indústria farmacêutica, ela necessita de quê? Água. Então nós queremos agregar indústrias farmacêuticas aqui. Você pega esses grandes clusters de tecnologia, esses grandes pontos de empresas de tecnologia, elas precisam resfriar os seus equipamentos, precisa de água. Então nós prepararmos uma cidade que tenha infraestrutura para esse desenvolvimento. Eu me reuni nos últimos dias com algumas empresas, dentre elas empresas de grande porte que têm interesses em fazer investimentos aqui. E qual tem sido a posição da Prefeitura? Olha, o que é necessário para que você invista? Não venha somente com a lógica do incentivo fiscal, venha com a lógica da estabilidade do seu negócio. Aqui eu vou lhe oferecer um bom sistema de saúde, um excelente sistema de ensino, vou te oferecer a esquina do Brasil, porque Jundiaí, sob o aspecto logístico, é a esquina do Brasil. Então aqui passam inúmeras rodovias, a gente tem a proximidade com os dois maiores centros consumidores aqui do nosso país, que primeiro é a capital e segundo é o interior do estado. Então, quer dizer, nós temos aqui tudo para poder prosperar com a vinda de novas empresas, com a instalação de novos negócios e com a perspectiva de gerar emprego para as pessoas que estão aqui. Esses empregos do futuro, esses empregos da nova geração, eles estão antenados com a nossa gestão. Por isso que nós vamos fomentar um pacto tecnológico que tenha essa concepção. Atrair as empresas que tenham o olhar do emprego do futuro. Nós vamos para o nosso intervalo, Luiz. Vamos fazer mais uma consideração sobre a água, que é muito importante, porque a água é PIB, no final das contas, né? Nós voltamos já. Estamos de volta. Luiz, eu acho que uma coisa importante, eu como empresário, né, e quando você vai fazer uma análise crítica da situação, você falou da água, né, e a pessoa fala, poxa, a água vai afetar simplesmente a população. Aquilo que você falou, as indústrias, naquele problema hídrico que nós tivemos, e agora a gente está vendo o Distrito Federal, ali uma parte de Goiás com problema também, afeta a produção. Então não só a população, porque sem água, a grande maioria das indústrias, ele não produz. Né? Então ele tem que diminuir a capacidade. Se ele diminui a capacidade, ele diminui a quantidade de empregos. Né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante de Jundiaí, que nós passamos aquele problema, passamos no final das contas a limpo. Né? E Anderson, e vou dizer aqui mais uma vez, a vantagem de você conceder uma entrevista de televisão em início de mandato é que você vai pegando os furos do governo. Né? Então você já pegou o primeiro aqui, agora eu vou te dar o segundo. A gente pensa inclusive numa nova represa aqui para Jundiaí. Eu tenho me debruçado junto a técnicos, especialmente dessa área de identificação de nascentes, identificação de onde é possível fazer um represamento, uma nova represa em Jundiaí para acúmulo de água, para abastecimento, por exemplo, da região oeste da cidade. É uma região que cresce muito.
região do Eloy Chaves, do Medeiros, a região do Fazenda Grande, do Residencial, do Almerinda. É uma região que cresce muito. E esta região também tem ligação com o nosso distrito, tem ligação com essa zona de crescimento e também de instalação de empresas. Então, nós estudamos hoje a possibilidade, nosso governo está debruçado nessa possibilidade de construir uma nova represa em Jundiaí. Aí alguém poderia pensar, puxa, mas você já tem uma represa que tem a possibilidade de acumular 11 bilhões de litros de água, por que fazer mais uma? Porque é estratégico para o futuro. Sem dúvida acho nenhuma. que o gestor ele precisa pensar e projetar uma cidade para daqui a 20 anos. E daqui a 20 anos a água será um ativo muito mais precioso do que é hoje. Então, a gente preservar as nossas nascentes, e além da preservação das nascentes, também fazer investimentos em represamento de água é responsável. Assim, a gente consegue ter uma garantia de que as empresas que aqui se instalem tenham a segurança de que, por exemplo, na área farmacêutica, na área de tecnologia, na área da indústria alimentícia, tenha água reservada para poder oferecer exatamente o que você disse, para esse empresário, para esse empreendedor, a estabilidade. Você venha para a cidade que nós te damos a garantia do abastecimento. Não, e é isso que nós precisamos mesmo, né? Eu fui à China e quando eles fazem uma pista, eles fazem de 10 faixas. É isso. Né? Já pensando no futuro. E você vê alguns carros passando, né? Mas eles já pensaram em 10, 15, 20 anos, a gente vê isso muito na Europa e acho que é hora mesmo de trabalhar com planejamento aqui no Brasil. Né? Só um parênteses da China, desculpa te cortar. Eu estava olhando recentemente o que a China não faz. Eu não sei se você chegou a ver esse dado interessante, não, dados de jornal dessa semana. Diz que a China só não consegue fazer caneta esferográfica. Você viu? Ela tem uma incapacidade. Aí você vai perceber o porquê da incapacidade, eu estava lendo a matéria, em razão daquilo que vai na ponta da caneta esferográfica, que é um metal. Me parece que ele exige uma concentração, algo diferenciado. Veja, não é tudo que vai ser feito na China. Então a gente precisa se preparar para ocupar esses espaços onde a China também ainda não ocupou. Ele tem uma coisa que eles não conseguem fazer. Né? Você falou algo interessante sobre até da região ali oeste de Jundiaí e a gente falou um pouquinho sobre aglomeração urbana. Eu me recordo que há 8 anos atrás, há 7, 8, 9, 10 anos atrás se falava muito em aglomeração, tem toda uma estratégia dos municípios aqui em volta também, aglomeração. Quando a gente fala em logística, no final das contas, logística nada mais é do que economia. As pessoas sempre perguntam o que é logística e existem algumas definições muito grandes, né, muito complexas. E logística é você levar um produto de um lugar para o outro no menor tempo, com a melhor qualidade e com menor custo. Né? E aglomeração, se nós que trabalhamos demoramos, porque antigamente eu iria da minha casa ao meu trabalho em 10 minutos, agora eu preciso acordar 1 hora antes, eu preciso acordar 2 horas antes, e eu tenho todo esse tempo que não é produtivo. Né? E para aglomeração a mesma coisa, muitos carros, muitas pessoas, muitos imóveis concentrados num local só. Quais são os trabalhos para aglomeração? O que está se pensando para fazer agora? Eu fiz um convite a um técnico para que viesse nos ajudar na gestão da mobilidade urbana da cidade, que é de Jundiaí, é um cidadão aqui de Jundiaí, é o Silvestre, e ele por muitos anos serviu a CPTM. E por que nós o convidamos? Porque ele tem uma visão macro do transporte da região. Porque muitas são as pessoas que passam por Jundiaí para poder trabalhar em outras cidades. Muitas pessoas vêm de outras cidades para trabalhar em Jundiaí. Então, quer dizer, a gente tem um contexto que a região termina interferindo aqui uma cidade na outra. Então, na área ambiental, na área da mobilidade, na área da segurança pública, na área do transporte, tudo isso é muito importante que se veja coletivamente. A figura do aglomerado, quando o governador Geraldo Alckmin entendeu criar, ele entendeu exatamente com esse conceito, da descentralização das ações administrativas do Estado. Então, era por regiões metropolitanas, que são cidades que, somadas, elas têm mais de 1 milhão de habitantes, e as aglomerações urbanas, que elas somadas têm menos de 1 milhão de habitantes. Então, a diferença está exclusivamente aí. É para poder gerir o Estado de modo mais organizado. Aqui são 42 milhões de brasileiros, são 645 municípios do Estado de São Paulo, a capital concentra 12 milhões de pessoas, então é um desafio enorme governar São Paulo. E o governador fez essa medida com esse objetivo. E aqui nós precisamos cumprir esse objetivo de entender a região coletivamente em termos de todas as 7 cidades. Falando de mobilidade urbana, Luiz, eu
estou a Jundiaí já há mais de 20 anos, né? Já me considero um cidadão jundiaense, porque é a cidade que eu abracei, eu costumo até dizer, né? E se o dia que eu me for, né, é aqui mesmo que eu quero ficar. E meus pais até falam, mas não, é aqui mesmo. Quero ficar. Eu já me virei, já acertei as coisas para, se possível, daqui a 40 anos, 50 anos. 100 né? anos, pô. Mas mobilidade é muito importante, né? Mobilidade urbana não só como transporte público, mas as pessoas que se movimentam aqui em Jundiaí, é aquilo que eu falei, né? A gente acaba perdendo em muitos locais do Brasil, muitos locais do mundo, inclusive, muito tempo para fazer coisas às vezes tão simples, né? E hoje existem muitas novidades, muitas tecnologias, e eu queria entender de você o que está sendo proposto para Jundiaí para esses próximos 4 anos para trabalhar a mobilidade. Eu me recordo em Jundiaí, 22 anos atrás, você andava de carro como... andava 15 quilômetros aqui em Jundiaí, andava em 2, 3, 4, 5 minutos. Né? É lógico, crescimento do país, crescimento econômico e muitos outros fatores, isso influenciou nessa aglomeração também que nós temos hoje, mas precisa ser feito um trabalho constante de mobilidade. Sim, né? Sim. O que nós podemos fazer para Nós vamos entregar a todo o viário da Avenida 9 de Julho, alças da 9 de Julho, ligação do Córrego da Valquíria com Osmundo Santos Pellegrini, a reformulação do trevo da Avenida Jundiaí, a perspectiva de um investimento de ligação Jundiaí Várzea Paulista pela Avenida União dos Ferroviários, a sequência dela, nós estamos trabalhando com a CPTM, a seção é de uma área que é do município do outro lado, para que a gente tivesse uma redução no volume de desapropriações ali, que impacta muito na vida das pessoas a desapropriação. Então esse é um ponto de estrangulamento da cidade que também precisa ser olhado, além de algumas vias que estão sendo projetadas. Anderson. A gente pode depois tratar exclusivamente em um programa de mobilidade, mas as ações que estão sendo tomadas nesse início de governo são ações que tenham o objetivo de concluir obras que o governo do estado iniciou e que depende do município a sua conclusão, que é o caso, claro, das alças a 9 de julho, do Córrego da Valquíria e também do trevo da Avenida Jundiaí. Nós vamos por partes. Os investimentos em infraestrutura para reduzir os problemas de mobilidade eles são vultuosos e nesse momento, infelizmente, a Prefeitura não detém essa capacidade de investimento. Nós vamos sanear a Prefeitura para que nos próximos 2 anos a gente tenha um horizonte de crescimento, um horizonte de desenvolvimento e um horizonte de investimento na parte de infraestrutura. Asfaltamento de bairros, melhoria de bairros onde ainda não estão asfaltados em razão das linhas de ônibus que passam, é o caso das vivendas, da Vivenda, que é um bairro que a gente tem aqui em Jundiaí, que tem linhas de ônibus e que não tem ainda asfaltamento, isso complica muito o transporte. Então é dentro desse conceito que a gente vai trabalhar nos próximos anos. E para finalizar, Luiz, queria que você falasse um pouquinho para a população de Jundiaí, e a gente quando fala em Jundiaí, nós não falamos da população simplesmente de Jundiaí, né? Nós falamos da população dos municípios, porque Jundiaí atende muitos municípios na área de saúde, na área de educação, que se aproveitam de alguma forma da estrutura que Jundiaí tem, da boa estrutura que Jundiaí tem. O que eles podem esperar para esses próximos 4 anos? O que eles podem esperar do seu governo em Jundiaí? Uma gestão eficiente, uma gestão comprometida com o resultado, uma gestão comprometida com a população. Com a criança, com o adulto, com o jovem, com o idoso, especialmente que necessita de um reflexo bom da nossa gestão. Pode esperar um grupo comprometido com a cidade, um grupo que vivencia, mora, ama a cidade, como é que é aqui o seu caso, como você disse, Anderson, você é uma pessoa que é o reflexo claro de amor à cidade. Alguém que não nasceu aqui, mas alguém que construiu a sua vida aqui. E Jundiaí tem muito essa característica do acolhimento das pessoas. Eu acredito até pela sua própria formação, que é uma formação de uma cidade de imigrantes italianos, etc. Os italianos são sempre casa cheia. Eu, quando eu vou lá à região do Caxambu, na casa do seu Aquilino Marquezin, percebo claramente como a nossa população ela reage às pessoas que aqui vêm. A família Paladino, a dona Janice, o seu Luiz, essa italianada que acolhe muito bem aqui o nosso cidadão. Então eu espero construir uma cidade que oferte qualidade de serviço público, que oferte oportunidade às pessoas, que dê bons empregos, boas oportunidades e que, acima de tudo, respeite o seu cidadão. Nós queremos tratar com amor a cidade, com respeito, com os princípios que nós acreditamos que a cidade precisa para se desenvolver. E isso é que nós vamos fazer, se Deus permitir,
a partir do dia que chegamos à Prefeitura, estamos fazendo e continuaremos a fazer. Então, obrigado mais uma vez, esperamos que a gente possa falar mais algumas vezes aí dos resultados agora. Né? Muito obrigado. Espero te rever em breve. O convite ao programa para que esteja na Prefeitura conosco também, acompanhando, enfim, nos ajudando no planejamento da cidade. Muito obrigado por essa oportunidade. Estamos chegando ao fim de mais um programa Logística em Foco. Lembramos a todos vocês que nosso programa inédito vai ao ar todas as quartas-feiras, às 22 horas. Caso você tenha perdido alguns dos nossos programas, você pode checar na nossa página do YouTube e também do Facebook, que é o programa Logística em Foco. Até a próxima.